estou sem ti. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor nessa manhã. Nós declaramos que nós não somos nada sem ti. Que perdido é o nosso destino sem o Senhor. Que não sabemos a direção que devemos tomar sem ti. Por isso, Jesus, nós entregamos a direção dessas eleições nas tuas mãos. Porque nós declaramos como povo do Senhor que nós não somos nada sem o Senhor. Nós declaramos como pátria do Senhor, nós não somos nada sem ti. Então toma a direção, Senhor, das nossas vidas. Toma a direção, Deus, em nome de Jesus, dessas eleições. Que reine o Senhor sobre o Brasil. Que reine o Senhor sobre a nossa cidade, Senhor. Toma a direção, Espírito Santo de Deus, dessa nação. Tirando tudo aquilo que não provém do Senhor sobre os altares desta nação, Senhor. Seja entronizado, ó Espírito Santo de Deus, sobre o Brasil. Seja entronizado, ó Deus, sobre este povo. Porque se o meu povo que se chama pelo teu nome, nós chamamos pelo Senhor essa manhã. Seja bem-vindo sobre o Brasil, Senhor. Seja bem-vindo sobre essas eleições, Espírito Santo de Deus. Se levante um povo, Senhor, comprometido com esta nação. Um povo comprometido com o Senhor, que honra o teu nome, Jesus. Nós entregamos, Deus, a nossa adoração ao Senhor. Que tenha subido com aroma suave ao teu trono, de corações sinceros e puros nessa manhã. Nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pela oportunidade de te adorar nessa manhã. Em nome de Jesus. Abençoe a pessoa que está do teu lado. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, deixa eu te passar algumas informações. Logo mais à noite, 18h45, reunião de obreiros. Então você que é diácono, diaconisa, você que é obreiro na casa do Senhor, a reunião para oração escala de serviço. Logo mais à noite também, 19h30, o culto. Venha. Você vai ouvir uma mensagem exponencial. Tá? Fique em casa não. Fique esperando resultado de eleição, não venha para o templo. Que tem que ser, será. Exerça a sua cidadania, vá lá, faça o que tem que ser feito e confia no Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Então, logo mais à noite, culto, 19h30, e esperamos você. Quem mora perto da igreja? Então você não pode perder. Quem mora longe? Também não pode perder. Tá? A igreja está pertinho da sua casa. Amém? Quarta-feira, vencendo a guerra espiritual. Creio que é a terceira semana da campanha. Então, você deve participar, você deve envolver. Você sabia que você está numa guerra espiritual? Todos os dias. Então você precisa revestir do Senhor e da força do seu poder. Então venha participar conosco dessa campanha. Terça-feira tem os grupos de vida, eu pulei. Terça tem os grupos de vida, quarta, culto de campanha. Agende aí, dia 10, você que é mulher. Dia 10 de novembro está chegando. Quinta-feira o mês vira. Então 10 de novembro, seminário para mulheres. Várias igrejas de Caratinga vão estar participando desse evento. Vai ser aqui na igreja, dia 10, dá no sábado. Vai estar aqui a pastora Rogéria, do Ministério Clínica da Alma, pastora Cristiana Tebas, a psicóloga Magda. E vai ter um negócio aqui interessante. Vai ser um espaço aberto para perguntas e respostas. Então, se você tem pergunta que você quer fazer, as três irmãs vão estar aqui, num seminário participativo, ouvindo a sua pergunta e trazendo uma resposta. Então, dia 10 de novembro, você que é mulher, faça a sua inscrição, não deixe para a última hora. Não é só a igreja de Caratinga, existe
muitas igrejas da cidade envolvidas neste evento. E dia 15 de novembro é feriado, isso? Vai ter um seminário aqui na igreja de música, louvor e adoração. Vai estar conosco o missionário Tony, ele é missionário coreano, da Coreia do Sul, mas ele fala português, ele vai estar aqui conosco ministrando. Então você procura o irmão Jonatas, ele vai te dar mais informações sobre esse seminário de louvor e adoração. Então os nossos cultos são esses, né? Vai orando pela igreja, vai orando pelos pastores. Quarta-feira passada tivemos aqui a pastora Joaquina, foi isso? Foi bênção? Reteté? Eu esqueci de acionar lá o aplicativo e ver. Bênção, hein? Mas quarta-feira agora também vai ser bênção. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar. Você vai orar por este momento. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar aqui pela igreja, nesse momento de oferta. Senhor, nós oramos a Ti. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo a quem Ele escolheu para a sua herança. Somos herança bendita do Senhor. Pai, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor. Tu és o Senhor dessa nação. Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança está em Ti. E nós oramos que venha, Deus, Teu reino, que a Tua mão forte esteja estabelecida sobre a nossa nação. Ó Deus, varrendo a nossa nação. Ó Deus, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que tem oprimido, tem trazido sofrimento a esta nação. Pai, como igreja, nós oramos, Senhor. Abençoa a nossa nação, sara a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado também. Ó Deus, que vamos estar também ali, Deus, nas urnas, voltando para governador. Que sejamos bem sensatos, bem conscientes do que estamos fazendo, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E nesta hora, Deus, em que nos voltamos para Ti, ó Deus, através de entrega de ofertas, de dízimos, que haja em nosso coração gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, tem nos proporcionado. De Ti vem o nosso sustento. Pai, nós Te agradecemos pela igreja, ó Deus, pelo envolvimento dos irmãos financeiramente, e que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus, que o Senhor continue, ó Deus, manifestando a Tua abundância, Tua graça provedora, no nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão aí, os obreiros, preparados para ir até você, faça um sinal. À medida que você já estiver disponível, pode trazer à frente, nós vamos nos posicionar aqui para abençoar a sua vida. Bom dia, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 73.
Se puder ficar de pé no seu lugar para fazermos a leitura da palavra. O pastor Divani me avisou aqui agora que o grupo de vida do Esplanada mudou para a casa do Davi Favato. Ele mora ali perto da Casa Auxiliadora, do outro lado, naquela pracinha lá, aquela pracinha perto da Casa Auxiliadora, mudou para lá. Daqui a uns dias a gente vai estar atualizando o endereço, para você que mora na região estar visitando também. Salmo 73, vamos ler o versículo 1 ao 5. Só um instante, deixa eu abrir minha água primeiro. Diz assim: sem dúvida Deus é bom. Bom para os bons, bom para os de bom coração. Mas quase eu deixei escapar. Quase deixei de ver sua bondade, porque eu estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançaram o topo, invejando os ímpios que tinham sucesso, que não têm com que se preocupar e nenhum problema para resolver. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, livre está a Tua palavra, Pai. Queremos, Senhor, escutar a Tua voz nessa manhã, Deus. Não saímos de nossas casas, Pai, para simplesmente um encontro social, não, Deus. Saímos de nossas casas para encontrar a Ti, Deus. Senhor, Te louvamos, Deus, com canções. Te louvamos, Senhor, com instrumentos, com a nossa voz. Te louvamos, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, Deus. E agora te pedimos, Pai, fala conosco, Senhor. Senhor, que a Tua voz possa encher o nosso coração, Deus. Que os nossos olhos possam abrir, que os nossos ouvidos, Senhor, possam escutar aquilo que o Senhor quer dizer para nós, Deus. Senhor, te pedimos, Senhor, fala conosco, que essa mensagem venha realmente, Senhor, direto do Teu trono, Deus, encontre, Senhor, um terreno fértil para cada semente que sair daqui, cair em uma terra boa e dê bons frutos em seu tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Um salmo de Asaf. E Asaf está dizendo aqui: eu tirei os olhos do Senhor e coloquei os olhos na prosperidade do ímpio, na prosperidade daquele que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não acredita em Deus. Por isso quase eu caí, quase escorreguei. Sabe aquele sentimento que muitas vezes nós temos ao longo da nossa caminhada com Deus, de que eu faço tudo certo para Deus, eu busco viver uma vida de santidade, mas eu sempre me dou mal. Eu sempre busco ser positivo, cumprir as ordens de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Mas a pessoa que não segue a Deus, está prosperando, está crescendo, e eu estou ficando para trás, e eu estou sendo prejudicado, e eu estou sendo injustiçado. Eu só me dou o mal. E o fulano que vive todo errado, só se dá bem. Quem alguma vez na vida passou por isso, sentiu essa sensação, teve essa ideia? É isso que Asaf quis dizer, esse foi o sentimento que Asaf teve ao escrever esses versículos. Vire para a pessoa do seu lado, não tire os olhos de Deus. Eu quero contar para você 3 histórias bíblicas a respeito desse assunto. Não tire os olhos de Deus. Asaf tirou os olhos de Deus e começou a olhar a prosperidade do ímpio. E quase caiu. A primeira história está em 2 Samuel. Abra comigo, 2 Samuel capítulo 11.
Vamos ler do versículo 1 ao 5 novamente. Segunda Samuel 11, 1 a 5. Diz assim: um ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel, com a comissão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, Davi levantou-se do seu descanso da tarde e foi passear no terraço do palácio. De onde estava, ele viu uma mulher tomando banho e ela era muito bonita. Davi procurou saber quem era. Alguém disse: é Batseba, filha de Eliã, mulher do Etita Urias. Davi ordenou que a trouxesse. Quando a mulher chegou, ele se deitou com ela. Isso aconteceu na época da purificação, depois da menstruação dela. Ela voltou para casa e algum tempo depois descobriu que estava grávida. Batseba mandou o seguinte recado para Davi: estou grávida. A primeira coisa que acontece quando nós tiramos os olhos de Deus é pecar. A Bíblia fala que era a época dos reis irem às guerras. Era o costume, era a época dos reis irem à guerra, mas Davi não foi para a guerra. A Bíblia aqui não diz o motivo que ele não foi para a guerra. Talvez ele confiasse no seu exército, talvez ele confiasse em Deus, talvez ele confiasse nos seus comandantes. Mas o fato é que Davi deveria ir para a guerra, mas não foi. Davi ficou em casa. E por causa disso, Davi pecou. Davi não deveria estar ali. Ele deveria estar no campo de batalha. Então ele já estava errado. Ele estava errado de permanecer em casa quando os reis deveriam ir para a guerra. Quando deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades, é bem provável que os nossos olhos se afastem de Deus. Davi não estava cumprindo com a sua responsabilidade. Os olhos dele se afastaram de Deus. Quando nós não estamos cumprindo o nosso dever, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, os nossos olhos se afastam de Deus. Davi não estava cumprindo o que deveria, não estava no lugar certo. Então seus olhos viram o que não deveria, os seus olhos viram o que não era certo. Se você estiver ocupado com aquilo que você tem que fazer, com o seu compromisso, com as suas obrigações, você não vai ter tempo para olhar aquilo que não é seu, aquilo que não é de Deus para a sua vida. Se você estiver preocupado com as suas obrigações, com as suas funções, com os seus filhos, com a sua igreja, com o seu trabalho, com os seus compromissos, você não vai ter tempo, você não vai ter espaço para, no caso aqui de Davi, espiar a vizinha tomando banho. Davi tira os olhos de Deus e coloca os olhos na vizinha dele tomando banho. Ele foi tentado, caiu e pecou, porque ele não estava cumprindo o seu compromisso, a sua obrigação. Por isso seus olhos não estavam onde deveriam estar. Os olhos de Davi deveriam estar no campo de guerra, na batalha, olhando os inimigos, olhando as estratégias. Mas não. Davi acorda do seu descanso da tarde e vai dar uma passeada no terraço, tranquilo, suave. Enquanto os seus soldados, enquanto o seu povo estava no campo de batalha. A Bíblia diz que ele subiu ao terraço e, segundo o estudo, nessa hora do dia, onde Davi vivia em Jerusalém,
Batia um forte vento nessa época do dia. Então, Davi simplesmente acorda da sua soneca da tarde e vai curtir uma brisa suave, enquanto deveria estar no campo de batalha. Se nós formos no capítulo anterior, Davi estava derrotando seus inimigos. Agora, no capítulo 11, Davi estava sendo derrotado pela sua própria falta de compromisso, por tirar os olhos de Deus. Se você estiver ocupado com o seu compromisso, você não vai ter tempo para espiar o vizinho. Você não vai ter tempo para pensar besteira. Você não vai ter tempo para tirar os olhos de Deus e colocar os olhos na tentação. Fugir das nossas responsabilidades é tirar os olhos de Deus. E uma coisa séria que acontece quando nós tiramos os olhos de Deus é cair em tentação. Se nós mantemos os nossos olhos em Deus, nós não vamos olhar para a tentação. Mas quando nós tiramos os olhos de Deus, Satanás vem com toda a força e coloca uma tentação na sua frente. Essa história de Davi não termina aí. Acontecem muitas coisas piores do que aconteceu aqui. Davi se mete numa situação, uma bola de neve, que vai girando, girando e só vai crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque ele não cumpriu o compromisso dele. Logo, ele tirou os olhos de Deus. Ele não estava cumprindo as suas obrigações de rei, de homem de Deus. Estava espiando a vizinha. Por causa dessas decisões erradas, acontecem desgraças na família de Davi. Acontecem desgraças no reino de Israel. Então, querido, cumpra as suas responsabilidades e não tire os olhos de Deus. Amém? Vamos para Mateus 14. Vamos ler o versículo 28 a 30. Mateus 14, 28 a 30. Diz assim: Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Deus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Os discípulos estavam no barco e uma forte tempestade atingiram eles. E de repente, lá para as 3 da manhã, aparece um homem andando sobre as águas. Imagina a cena. Você está num barquinho, e uma tempestade forte movimentando as águas, e 3 da manhã, você vai olhar a tempestade, e você vê um homem andando sobre as águas na sua direção. Qual que é a primeira sensação que você tem? Misericórdia, né? Você morre de medo. E foi o que aconteceu com eles. Eles ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Mas era Jesus. E o mestre disse: não tenham medo. Então Pedro se enche de fé e diz: Senhor, se é tu mesmo, peça
que eu ande sobre as águas, peça que eu vá até ti andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Mas ele viu fortes ventos e começou a afundar. Jesus pega pela mão de Pedro e o retira das águas. Salva ele do afogamento. É interessante ver que quando Jesus se apresenta para Pedro, o medo vai embora. E Pedro faz algo maravilhoso, extraordinário. Faz um milagre acontecer, nunca acontecido antes. Vários profetas, vários homens de Deus, realizaram milagres relativos à água. Abriram o mar, fecharam o mar, fizeram parar de chover, fizeram começar a chover. Mas só Jesus e Pedro andou sobre as águas. Então, em um momento, Pedro estava morrendo de medo do fantasma. Minutos depois, Pedro estava fazendo o que nunca aconteceu antes. Estava fazendo o impossível acontecer. Estava mudando a história. Por quê? Porque Pedro parou de olhar para a tempestade e olhou para Jesus. E ele se encheu de fé, se encheu de coragem. Quando nós temos os nossos olhos em Jesus, não importa a tempestade que está em volta de nós, nós nos enchemos de fé, de coragem, e nós fazemos o impossível acontecer, de acordo com a palavra que o Senhor nos dá. E Jesus disse: venha. E Pedro foi. Pedro se encheu de coragem ao olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, e Ele diz para nós: não tenha medo, vá em frente, venha, ande, acredite, em frente. Nós temos que nos encher de coragem, de ousadia, e acreditar que quando o Senhor nos pede alguma coisa impossível, é porque Ele já preparou um milagre para a nossa vida. Jesus já preparou o caminho de Pedro para andar. Então Ele disse: venha. E Pedro foi andando. Querido, quando Jesus disser alguma coisa para você, obedeça. Não tenha medo. Pode parecer impossível, pode parecer que é uma coisa que nunca vai acontecer, pode parecer que não vai dar certo, mas se é a palavra de Deus, tenha certeza que o milagre vai acontecer. A palavra de Deus é a própria ação de Deus. Quando Deus disse: haja luz, o que aconteceu? A luz passou a existir. Quando Deus fala, não é apenas uma palavra, não é apenas um som, mas é uma ordenança cósmica para o universo se prostrar e acontecer a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder. Mas Jesus aqui não colocou Pedro no colo de cavalinho e vamos correr sobre as águas, Pedro. Não. Jesus falou: venha. Pedro teve que sair do barco, Pedro teve que se encher de coragem, Pedro teve que caminhar com as próprias pernas. Não foi Jesus que carregou ele no colo. Foi Pedro que tomou a atitude e saiu do barco. Jesus, Deus, prepara o caminho para você, mas quem caminha é você. Ele preparou o milagre, mas é você que vai dar os passos de fé para acontecer o milagre. Quando os nossos olhos estão em Jesus, a nossa fé nos faz realizar coisas extraordinárias, milagres, o impossível. Estava lá Pedro andando sobre as águas, fazendo o que homem nenhum tinha feito até então,
Porém, por um momento, Pedro tira os olhos de Jesus. Enquanto Pedro estava lá, olhando para Jesus, focado, andando sobre as águas. Mas por um momento, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar a tempestade, começa a olhar o barulho que estava nos pés dele, começa a olhar as circunstâncias. E o que acontece com Pedro? Afunda. Querido, quando nós tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé vai embora e nós afundamos. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro estava com o olhar fixado em Jesus, nada era impossível para ele. Mas quando ele olhou as circunstâncias, ele teve medo novamente e começou a afundar. Querido, talvez você experimentou andar sobre a palavra de Jesus. Deus te deu uma palavra, faça, venha, acredite, ande, em frente. E você começou a andar sobre as águas, o milagre começou a acontecer na sua vida. E você, com essa certeza, de que você estava olhando para Jesus, e o milagre estava na sua vida, você estava andando sobre as águas, e o extraordinário estava acontecendo. Mas aí você tira os olhos de Jesus e começa a olhar a crise financeira, começa a olhar o dólar, começa a olhar a criminalidade, começa a olhar todas as coisas contrárias à palavra que Deus te deu. Começa a olhar os juros, começa a olhar o prazo, começa a olhar as circunstâncias. Você se enche de medo novamente e começa a afundar. E o milagre de andar sobre as águas e o extraordinário começa a desaparecer. E você começa a afundar, começa a afundar. Porque você tirou os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé vai embora. E o medo toma conta do nosso coração. Mas, querido, maior é o que está em nós, daquilo que está no mundo. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o balançar das águas. Se Jesus te deu uma palavra, caminhe sobre a palavra de Jesus. Interessante que o fechamento dessa passagem, Jesus tira Pedro de dentro da água, salva Pedro e disse: homem de pequena fé. Se a sua fé for uma fé grande, se a sua fé for uma fé divina, for uma fé que Deus te deu, se você se encher de fé, não vai haver impossível para você. A fé move montanhas. Então não tire os olhos de Jesus, para que sua fé não vá embora. E o interessante é que Jesus estava lá e retira Pedro do afogamento, salva Pedro. Querido, talvez você começou a andar sobre as águas, se encheu de medo, está afundando, mas tenha a certeza que Jesus está contigo e Ele vai te salvar. Ele vai te tirar da água, Ele vai puxar a sua mão e Ele não vai te deixar afogar e morrer nessa situação. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Números 13. Você não precisa abrir, você pode conferir depois, porque não vou me estender na leitura. Mas só para você saber o que está acontecendo aí.
Esse capítulo diz sobre a missão de reconhecimento de Canaã. Eu não vou me estender na leitura, mas se você quiser depois conferir a leitura por completo. Deus tirou o seu povo do Egito, com a promessa que iria dar para eles uma terra boa para viver. O povo então caminha em direção à terra prometida. E se aproximando dessa terra prometida, da terra que Deus prometeu ao seu povo, Moisés separa 12 homens para espiar essa terra, para ver como é que era essa terra. E estudar a região, fazer um relatório e trazer para Moisés para ver como é que iria proceder. E a terra realmente era muito boa, porém, os moradores dessa terra eram gigantes. E 10 dos 12 espias desacreditaram na palavra de Deus. Eles desacreditaram que o Deus que mandou 10 pragas do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que sustentou o teu povo no deserto, iria derrotar esses gigantes. Eles desacreditaram, eles se viram como gafanhotos, é assim como diz a palavra, e contaminaram o povo com insegurança, e o povo também desacreditou da promessa de Deus. Então esses 10 espias fizeram um desserviço para a nação de Israel, para o povo de Deus. E o povo desacreditou da palavra de Deus. E o que aconteceu? Ficaram 40 anos rodando no deserto. Teve que passar uma geração inteira. Morreu a geração incrédula e nasceu e cresceu uma geração que acreditava na palavra de Deus para poder entrar na terra prometida. O povo tirou os olhos de Deus e olhou os gigantes e se viram como gafanhotos. É isso que Satanás quer para a sua vida. Que você tire os olhos de Deus, olhe os gigantes que estão na sua volta, olhe os gigantes que estão na terra que Deus te prometeu, na promessa que o Senhor te fez, e você se veja como um gafanhoto. É isso que o diabo quer. O diabo quer tirar a sua identidade de filho, amado, querido de Deus, e você se enxergue como um inseto. É isso que o diabo quer para a sua vida. Você tire os olhos de Deus, peque contra o Senhor, se encha de medo e se veja como um gafanhoto. O povo tirou os olhos de Deus. O mesmo Deus que fez cair pão do céu, o mesmo Deus que mantinha uma nuvem durante o dia para eles não morrerem de insolação, é o mesmo Deus que mantinha um fogo, uma chama acesa à noite para o seu povo não morrer de frio durante a noite. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós desacreditamos das suas promessas. E começamos a nos ver como insetos. E esse povo, que desacreditou, especificamente esse povo naquele momento, eles perderam a promessa de Deus. Foram os filhos deles que entraram na terra prometida. Não foram eles, porque eles desacreditaram da palavra de Deus, desacreditaram da promessa de Deus, eles tiraram os olhos de Deus, por isso desacreditaram em Deus. E hoje, eu vejo que a igreja de Nova Vida, a igreja de Caratinga, a igreja do Brasil, ela está nesse passo. Deus nos prometeu essa cidade. Deus nos prometeu essa nação. Mas existem gigantes que nós vamos enfrentar. Existem grandes principados que nós vamos enfrentar, que nós estamos enfrentando.
Deus prometeu essa cidade, os jovens dessa cidade, as famílias dessa cidade. Mas nós vamos enfrentar gigantes. O gigante do alcoolismo, da homossexualidade, das drogas, da prostituição, do adultério, da desonra. A nossa cidade, o nosso país, está habitada por esses gigantes, o gigante da corrupção. Mas nós não podemos nos amedrontar diante dos gigantes, porque a promessa de Deus é maior do que os gigantes. Devemos confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus, e enfrentar qualquer gigante. Porque a terra não é do gigante, a terra é de Deus. Caratinga não é dos gigantes do pecado, Caratinga é do Senhor Jesus. O Brasil não é o país da corrupção, o Brasil é o país de Jesus. Que o Senhor possa te encher de coragem, de fé, de ousadia. Que o medo não entre no seu coração. E que você possa enfrentar todos os gigantes que se levantar contra a sua vida, na sua casa, no seu comércio, na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, no seu bairro. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Querido, não tire os olhos de Deus. Mantenha os seus olhos fixos em Deus. Nós estudamos aqui, nós conversamos aqui sobre 3 casos, 4 se formos contar Asaf, de homens de Deus, de pessoas que conheciam a Deus, mas tiraram os olhos do Senhor, e o milagre não aconteceu, e a desgraça aconteceu, e o pecado entrou, e a promessa foi embora. Deixe os seus olhos em Deus, não tire os seus olhos de Deus. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, mantenha os seus olhos em Deus. Mantenha os seus olhos na palavra de Deus, na promessa de Deus, para que os seus pés não tropecem e você não venha a cair. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos olhar para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, perdoa-nos pelas vezes que nós tiramos os olhos de Ti, Senhor, e olhamos para a circunstância, e olhamos para a tentação, esquecemos das Suas promessas. Perdoa-nos, Pai. Senhor, que nessa manhã, Deus, seja uma manhã, Deus, de transformação, Deus. Uma manhã, Deus, de mudança de destino, Senhor. Que nós possamos caminhar com os olhos fixos no Senhor. Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhar diretamente para Ti, Pai. Oh, Jesus, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Oh, Deus. Senhor, que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti, Deus. Não olhar, Senhor, os inimigos, os adversários, não temer os gigantes, Senhor. Mas caminhar, Senhor,
sobre as águas, vivendo o milagre dia após dia, caminhar segundo a tua palavra, com os olhos fixos no Senhor, Deus. Oh, Pai, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, Deus. Tenha misericórdia da nossa cidade, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Que nós possamos enfrentar os gigantes, Senhor, sabendo que o Senhor prometeu essa terra para nós, que o Senhor é o Senhor de Caratinga, que o Senhor é o Senhor do Brasil. Oh, Deus, o gigante da corrupção vai cair no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos prometeu o melhor dessa terra, Deus. E quantas famílias têm morrido, Senhor. Quantos pais têm enterrado seus filhos, Senhor, por falta de atendimento, por falta de medicamento, Senhor, por causa da violência, Pai. Mas nós vamos enfrentar esses gigantes, Senhor. Oh, Deus, muda a história da nossa cidade, muda a história da nossa nação, Pai. Que não passe dessa geração, Deus. Que nós possamos ter os olhos fixados em Ti, Senhor, nas Tuas promessas, Deus. E enfrentar todos os gigantes, Deus, sabendo, Deus, que o Senhor já nos deu a vitória. Sabendo que quando o Senhor nos pede algo impossível, é porque o Senhor já preparou o milagre para as nossas vidas. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor há de fazer no meio de nós. Te agradecemos, Senhor. Oramos, Pai, nessa manhã, pelos novos governadores dos estados do Brasil, pelo novo governador, Deus, do estado de Minas Gerais. Te agradecemos, Senhor. Oramos, Deus, pelo novo presidente do Brasil, Deus. Oh, Deus, coloca, Senhor, o teu homem, Senhor, o homem segundo a tua vontade, Pai, na presidência desse país, Deus. Que nós possamos ver, Senhor, em um curto espaço de tempo, Deus, o teu agir no nosso país, Deus. Transformando a nossa realidade, Senhor, quebrando as prisões, quebrando, Senhor, os grilhões, Senhor, rompendo, Deus, no nome de Jesus, Senhor, toda potestade, todo principado, todo gigante, vai cair por terra no nome de Jesus, e a tua igreja, Senhor, vai avançar, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade no meio de nós. Que nós possamos manter os olhos em Ti, Deus, e não esquecer das Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar essa música. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu. De caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder. Compreender
Deus, revela a tua vontade aos teus filhos. Senhor, que seu Espírito Santo possa mostrar um caminho e que os seus filhos possam caminhar de acordo com aquilo que o Senhor revelar para eles. Senhor, que os teus filhos possam manter, Deus, a sua caminhada com os olhos fixos no Senhor, olhando para a tua palavra, meditando dia e noite na Bíblia, Senhor. Ó Deus, nos dá, Senhor, uma tarde abençoada de descanso, Senhor. Nos leva em paz e segurança para as nossas casas, Senhor. Que nós possamos votar em paz, almoçar em paz, Senhor. Proteja-nos, Senhor, durante esse dia, Senhor. Que nós possamos retornar à tua casa à noite para novamente, juntos, adorar o teu santo nome e escutar a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não tire os olhos do Senhor, querido. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Cumprimente seus irmãos. Vá em paz, que Deus te abençoe.